Fala galera, beleza? Hoje nós vamos criar uma tela, né? Hoje a gente vai usar o programa Tile, nós vamos criar um jogo de labirinto. Então aqui dentro da pasta do curso, o que eu fiz? Criei uma nova pasta, né? Que é o que a gente vai usar hoje, que eu chamei de jogo de labirinto essa pasta. E dentro dessa pasta, o que eu tenho? Eu abri um arquivo de configuração, né? Criei aqui os blocos. Esse bloco aqui é o tamanho do bloco, tá? Então meus bloquinhos nessa tela vai ter 64 de largura, 64 de altura. E aí eu criei uma tela com usando esse bloco, esse tamanho de bloco. Então a largura da tela vai ser 12 blocos vezes a largura dele, né? Então 12 vezes 64 vai me dar uma tela de 768 pixels. E a altura vai ser 10 blocos de 64. Então vai me dar 640 na altura da tela, tá? Você tem um título, jogo labirinto. Coloquei o FPS e defini algumas cores aqui, preto, azul, né, branco, preto, azul, vermelho e verde, tá? Eu usei um verde aqui um pouquinho mais escuro. Acho que a gente talvez nem use isso aqui, mas eu configurei algumas cores aí. Bom, aqui a única coisa que eu tenho é importando o Pygame. Do arquivo de configuração estou importando tudo. Inicializei o Pygame, criei a tela, setei o caption. Estou dentro do laço while, pintei a tela de verde, loop de eventos e atualizei a tela. Até aí, né? Toda hora a gente faz isso. E agora eu vou criar o relógio que a gente também criou para controlar o FPS. Então, pygame.time.clock, a gente cria um relógio, né? Essa classe relógio eu vou colocar dentro desse objeto. Isso aqui se chama instanciar uma classe. Eu estou colocando uma classe, isso aqui virou um objeto da classe clock. Através desse objeto eu posso usar as funções de dentro dessa classe então. Então, eu vou colocar aqui, ó, do relógio, eu vou usar uma função chamada tick, que conta os ticks do jogo, os FPS do jogo. E aqui eu coloco os FPS que eu configurei lá dentro, 60 FPS. Então, isso aqui vai controlar os FPS para mim. Ele vai me dar 60 frames por segundo, tá? Ele vai contar 60 imagens por segundo na tela aí pra gente, beleza? Com isso aqui a única coisa que a gente tem é uma tela verde. Depois a gente muda isso aqui. Bom, hoje a gente vai mexer então com o programa Tile, que é esse programa aqui que a gente instalou no primeiro vídeo dessa série. Tem todos os programas que a gente vai usar para fazer nossos jogos aqui, tá? Eu instalei acho que uns 3 ou 4 programas. É o primeiro vídeo de instalação. Nós instalamos o Visual Studio Code, o Tile, o Audacity para mexer com áudio, o Piskel para mexer com o Sprite Sheet, tá? E hoje a gente vai mexer com o Tile e com o Piskel para fazer nossas sprites, tá? Então a gente vai nesse jogo a gente vai começar também a mexer com imagens. E a gente vai mexer com esse jogo aqui. Bom, o que eu preciso aqui? Vamos lá dentro da nossa pasta então, do jogo Labirinto. Aqui dentro, o que eu preciso? Eu preciso criar uma nova pasta onde eu vou guardar minhas imagens. Então eu vou colocar img. Eu preciso criar uma pasta onde a gente vai guardar nossas telas, tá? Então vou colocar aqui, ó, telas. E eu também vou criar uma pasta, porque quando a gente mexer com esse programa aqui, ele vai pedir para salvar algumas coisas. E eu vou salvar numa pasta chamada descarte, porque depois que a gente terminar de usar esse programa, ele não fica no nosso jogo, eu vou jogar no mato. Então só para organizar, descarte. Eu vou guardar o que ele pedir para me salvar tudo dentro dessa pasta e depois a gente exclui a pasta inteira e joga fora, tá? É só porque eu vou precisar de uma pasta para ele poder usar. Então eu tenho a pasta imagem, onde eu vou guardar minhas telas, e essa pasta de descarte, tudo que a gente colocar ali dentro, depois a gente joga fora, deleta. Bom, vou começar aqui então a usar o nosso programa. Para mim usar esse programa, o que eu preciso aqui? Eu preciso criar um novo projeto, tá? Então eu vou colocar aqui, novo projeto. E aí ele pede o nome do projeto. Eu vou colocar projeto 1. Projeto 1. E aí eu preciso salvar isso aqui. É justamente na pasta de descarte lá, porque depois eu vou jogar fora. Então aqui, ó. Dentro da pasta de descarte, eu vou salvar o projeto 1. Beleza, criei um projeto, ele está aqui na pasta de descarte. Agora, então eu vou criar um novo mapa. Então eu vou vir aqui, ó. Vai ser o mapa do meu jogo, minha tela. Aí ele vai colocar aqui, ó.
que é ortogonal, isométrico, hexagonal. O que é isso aqui? São os tipos de tela, tá? Então, nós temos aqui, ó, o tipo isométrico é esse tipo de tela aqui, ó. São telas isométricas, né? Elas são os quadradinhos meio deitados para fazer como se fosse um 3D ilusório, né? É um mapa 2D, mas dá a impressão que é um 3D aqui, a gente caminha por aqui. Nós temos o hexagonal, que é esse tipo colmeia de abelha, que também dá para usar, né? Em formato aqui de... como se fosse um 3D aqui, né? Mas ele não é 3D, é um 2D... É um 2D que faz ilusão, né? Ó. Mas a gente também pode usar ele chapado desse jeito aqui, ó. Igual essa parte aqui, cadê? Igual esse aqui, ó. Tipo o jogo top-down, né? Olhando de cima pra baixo. E mais o que a gente vai usar aqui vai ser esse daqui do tipo ortogonal. Que são esses 2D chapados assim, né? Quadrado. Tá? Bom. Então vou usar do tipo ortogonal. O formato das camadas vai ser CSV mesmo. Que a gente vai salvar em tipo CSV. A ordem deixa do jeito que está, da direita para baixo. E aqui eu preciso, ó, largura e altura. Os nossos blocos que a gente projetou, eles vão trabalhar com 64 de largura, tá? Então a largura de cada bloco vai ser 64 e a altura também 64. E aí a gente projetou o tamanho do mapa. Então ele vai pegar com as medidas de cada bloco. Então qual é o tamanho de quantos blocos vai ter na largura? Então vai ter 12 blocos de largura, que vai dar o meu 768, e a altura a gente colocou 10 blocos, né? Então de largura vai ter 12 blocos de 64 e a altura 10 blocos de 64. Foi isso que a gente definiu aqui, ó. 12 blocos vezes 64 deu 768. E a altura 10 blocos de 64. Beleza? E aí ele vai criar o mapa que é esse tamanho aqui, ó. Bom, vou dar um OK e ele criou o meu mapa. Se você apertar o Ctrl e enrolar a bolinha, ele diminui, tá? Bom, como que é a característica desse programa aqui? Aqui você tem algumas dimensões que a gente nem vai usar. O que interessa pra gente aqui? Esse pincel é que a gente vai pintar aqui. Nós temos o baldinho que joga tudo de uma vez só. Nós temos a borracha que pinta, que apaga. Nós temos esse daqui que seleciona alguma coisa. E esse daqui ele cria um quadrado e vai desenhando com o tile que a gente for desenhar. Por enquanto a gente não tem conjunto de tile. E essa camada que a gente está trabalhando é justamente essa camada de blocos 1 aqui. Vocês podem dar 2 cliques aqui e renomear se vocês quiserem. Se precisar criar mais camadas, a gente cria mais camadas aqui, ó, camada de bloco. Vamos começar do início. Então a gente tem uma camada, que é essa camada que a gente está desenhando. E eu vou criar o nosso conjunto de tile, que vai ser as nossas imagens. Então vou vir aqui no Piskel, que a gente também instalou no primeiro dia, tá? Então vou vir aqui em Resize e vou colocar aqui que os meus blocos eles vão ter 64 de largura e de altura também vai ter 64. Então o meu bloquinho vai ser 64 por 64, tá? Agora eu vou vir aqui em preferências e vou habilitar essa grade, só que aqui eu vou aumentar um pouquinho, vou colocar 4 pixels, ó. Então meu bloco vai ter 64 por 64, mas cada gradinha dessa daqui tem 4 pixels, tá? Habilita a grade e coloca aqui esse aqui é a espessura das linhas aqui, ó, tá? E essa aqui é o tamanho da grade. Então se eu colocar, por exemplo, que eu quero grade de 64 por 64, como o meu bloco tem 64, ele some. Vou colocar 4 pixels aqui, ó. E aqui a cor da grade, né? Então você pode colocar a cor que você quiser. Bom, aqui eu vou vir aqui em Tile Mode e vou habilitar essa opção aqui, ó. Ó. O que essa opção faz? Então vou deixar desligado aqui, ó. Se eu der um risco aqui, eu só pinto em cima do meu bloco. Se eu venho aqui nas preferências e habilito essa função, o que acontece? Ele espelha o meu bloco para todos os lados. Então, se eu desenhar aqui, ele vai me mostrando como vai ficar esses blocos na tela, ó, quando eles ficarem todos juntos. Então ele vai ficar assim essa parede, ó. Então ele me mostra aqui uma prévia de como vai ficar, ó. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar um bloco aqui, que vai ser os blocos do meu labirinto. Então eu vou pegar aqui o lápis que seja do tamanho de um bloco desse, ó. Vou aumentar aqui a espessura um pouquinho mais.
Bom, esse aqui, ó, dá certinho em cada bloco. Então eu vou pegar aqui, vou fazer um esquema aqui, ó. Melhor pegar a linha. Pegar a linha, esticar pra cá. Essa linha aqui, deixa eu ver como é que tá ficando. Aí você já vai ficando como vai ficando lá, ó. Se você apertar o Alt e rolar a bolinha, ele aumenta e diminui o zoom. Olha qual nossos blocos vai ficando lá, ó. E aí eu vou fazer bloco fechado. Então eu vou pegar aqui, ó. Peguei esse bloco, vou fechar aqui. Peguei esse bloco, vou fechar aqui. Ó, ficou uma paredona quadrada, né? Se eu juntar vários blocos vai ficar assim, ó. E aí eu vou só fazer uma graça aqui, que é o canto dos blocos. Então eu vou pegar aqui, 1, 2, 3. Opa. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beleza? Então ficou assim os meus blocos. Só para vocês entenderem. Agora vamos voltar a desenhar de verdade. Então aqui nós vai vir em resize e nós vamos aumentar a largura. Esse bloco aqui vai ter 64 vezes 3. Então vamos ver aqui. 64 vezes 3. Então dá 192 de largura. Vai ser 3 blocos. Cento e quanto? Meu Deus. 64 vezes 3, 192. Então vou colocar aqui, ó, 192 de largura. Tá? E aí nós vamos apagar esse bloco aí. Vamos apagar tudo. Vou pegar a borracha aqui. Vamos apagar tudo isso aqui. Vou apagar. Pode também, se vocês quiserem, selecionar tudo aqui, ó, e dar um delete. Bom, eu vou pegar aqui aqui, ó, só para me marcar onde está cada bloco. Então vou pegar na grade e vou pegar bloco 64 por 64. Ele vai separar cada bloco para mim. E aí eu vou dar só um tile aqui mais ou menos, onde fica a divisória do bloco. Então vou pegar aqui pegar uma cor bem chamativa, um verde. Eu vou colocar aqui, ó, bem no meio, ó, ou melhor, vou colocar por dentro aqui, ó. Então ele, tem que ser um verde, né? Então o bloco vem aqui e termina aqui. Esse aqui também vem aqui e termina aqui. Agora eu sei onde que tá cada bloco. E aí eu vou pegar aqui na grade e habilitar a gradezinha aqui, ó, de 4x4 de novo. Então eu sei agora onde está os blocos. Vou mudar a cor daqui do bloco. Vou mudar para rosa. Eu sei onde que está cada bloco aqui, onde começa e onde termina. Bom, primeiro então eu vou fazer o bloco do meio. Deixa eu aumentar minha tela aqui. Vou fazer o bloco do meio. Então eu vou pegar aqui um preto, uma linha aqui talvez um pouco mais fina. Vou pegar essa grossa mesmo. Então eu tenho um bloco aqui e um bloco aqui. Vou pegar bem no meio deles dois, ó. Vou pegar com a linha que vai ser melhor. Bem no meio dos dois, eu pego e puxo uma linha pra cá. Uma linha reta. Beleza? E aqui também, bem no meio dos dois. Aqui, puxo uma linha reta. Bom, agora eu já tenho meus blocos. Aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou puxar uma linha daqui pra cá. Uma linha daqui pra cá. Beleza? Esses blocos do canto a gente pode fechar eles. Vou fechar aqui. E esse aqui.
Aí, como eles são bloco de canto, a gente pode fechar eles aqui, ó. Ctrl Z. Beleza. Agora eu só vou pintar. Então vou pintar o meio de marrom. Pintar eles de marrom. Essas tintas verde também. E os do canto eu vou pintar um pouquinho mais escuro. Beleza. Ficou assim nosso tile. Você já vai ver por quê. Esse bloco vai ser o bloco 0, esse vai ser o bloco 1 e esse vai ter o bloco 2 quando a gente usar lá no nosso programa. Então vou colocar aqui exportar, download. Aí eu vou colocar aqui, ó, blocos e vou salvar lá na minha pasta esse desenho, curso Pygame, jogo de labirinto dentro da pasta da imagem. Vou colocar aqui, ó, blocos, guardar. Deixa eu ver aqui. Bom, tive que parar ali que chegou a entrega. Vou fazer o download da imagem, né, que a gente criou. Download. Já tinha feito já. Salvei lá na pasta, cancelar. Bom, eu tenho um conjunto de blocos agora, né? Então eu posso vir aqui pro meu tile e vir aqui, ó, novo conjunto de bloco. Qual que é o nome? O nome é blocos. E qual que é a origem da imagem? Então vamos explorar aqui, ó, explorar dentro do curso Pygame, jogo labirinto, pasta de imagens, tá o nosso bloco. Aí aqui tem uma pegadinha que a gente não pode errar. Ele fala aqui, qual que é a largura do tile? A gente sabe que o nosso tile tem 100 e fumaça. Só que aqui eu vou colocar exatamente a largura de um tile, 64 por 64. E vocês vão ver já por quê. Então vou colocar aqui, ó, salvar. E ele vai pedir para salvar algum lugar. Então eu vou lá naquela pasta de descarte lá, jogo labirinto, descarte. Isso aqui também é lixo. Então aqui dentro eu vou colocar aqui, ó, guardar. Beleza, ele criou aqui um conjunto com os nossos tiles. E ele, como a gente já configurou, ele já cortou pra gente bonitinho, ó, 64 por 64. Então a gente faz uma imagem única e ele já corta pra gente automático. Então aqui, ó, tá aqui. Agora eu só preciso vir desenhando esses tiles na tela, tá? E aí como é que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou escolher o tile que eu quero, na camada que eu quero e vou vir pintando aqui. Então, esse aqui, ó, a gente pinta um de cada vez, né? Aqui é a borracha. Esse aqui o baldinho pinta tudo, né? Já joga um balde de tinta. Esse daqui a gente seleciona como se fosse um quadrado reto, ó. Então eu posso selecionar toda uma área aqui. E aí tem a área de seleção, né? Que a gente pode selecionar para alguma coisa. Por enquanto a gente nem vai usar isso daí. É a única ferramenta que a gente vai usar praticamente são essas daqui. Então vamos começar a desenhar o nosso labirinto. Então vou pegar aqui. Aqui vai ser essa peça do meio. Depois aqui o resto tudo para cá. Aqui eu grudo essa aqui é a do meio. E aí, pra ir pra cima, eu posso usar essas daqui, ó. Todas essas daqui pra fechar. Aqui em cima eu uso essa. Dá pra gente ter criado um style melhor, mas como é pra não perder tempo, só pra vocês entenderem o que, que a gente vai fazer. Então eu fecho aqui e nós vamos criar um labirinto, tá? Então o que, que eu vou criar aqui, ó? Vou criar esse aqui, ó, pra ficar bonitinho, dá pra gente fechar aqui, ó. Fechar aqui, fechar aqui. Esse aqui nós fecha esse lado e esse nós fecha esse. Beleza. Aí nós vamos criar um labirinto aqui então. Então vou colocar aqui, ó. Nosso player vai começar aqui, ó, onde está o tile aqui, ó. Então vou fechar um labirinto aqui. Aí eu obrigo ele para vir para cá, então vou fechar aqui. Aí ele vai ser obrigado a vir para cá. Então eu faço isso aqui. Depois, deixa eu ver o que dá para fazer aqui. Ele vai vir para cá, aí ele sobe.
Aí ele é obrigado a vir pra cá. Aí eu obrigo ele a vir pra cá agora. Pra cá e pra cá. Aí ele vai vir pra cá. Aí eu obrigo ele a subir e a descer aqui, ó. Fazer um zigue-zague aqui. Depois eu obrigo ele a descer. Aí eu obrigo ele a descer e ele finaliza aqui. Ele finaliza aqui nesse pedaço aqui. Beleza? Então é só isso. Pra começar, tá? Depois a gente vai ter muito mais tiles, muito mais coisas aqui. É só pra gente aprender como vai usar esse programa e como criar a nossa fase, tá? Então esse é o labirinto 1. Eu vou exportar. E aí, galera, o que vai acontecer? Esse primeiro tile aqui que a gente usou, na matriz ele vai ser o 0. Nesse outro aqui do meio que a gente usou, ele vai ser 1. E esse daqui vai ser o 2, tá? Então por isso que a gente precisa de uma sprite completa e ele corta pra gente. Então vou vir aqui, ó, arquivo, exportar como. Aí ele vai exportar agora, é a nossa tela pronta, já a gente vai exportar. Então vou vir dentro do curso Pygame, jogo de labirinto, dentro da tela, porque vai ser a minha tela, tá? Então vou colocar aqui, ó, pode ser tela 1, vou colocar labirinto 1, labirinto 1, certo? Vou guardar. Ah, não, pera aí, escagada. Dentro de telas, eu salvei como tmx, ó. Vou deletar isso aqui. Arquivo, exportar como labirinto 1 dentro da pasta telas. Aqui eu tenho que mudar o ficheiro, ó. Vai ser do tipo CSV, tá? Eu quero do tipo CSV. Guardar. Agora sim, então vou minimizar esse. Vamos lá pegar nossa pasta para ver o que aconteceu. Pygame, jogo de labirinto. Deixa eu ver se está gravando, eu esqueci. Tá. Dentro da telas. E agora ele criou o arquivo CSV, ó. E aí ele abre com Excel, mas eu vou colocar aqui, ó, botão direito, abrir com um bloco de notas. Então o que aconteceu lá? A gente criou um arquivo e aonde é 0 vai ser a imagem 0, onde é 2 a outra imagem, onde é 1 é a outra imagem, tá? Onde é menos 1 significa que a gente não vai desenhar nada. Então na verdade ele criou um arquivo de texto igual a gente desenhou as matrizes. Por isso que eu pedi para vocês desenhar, a gente aprendeu a desenhar com matriz, porque ele vai mandar para a gente exatamente isso daqui, ó, uma matriz para a gente poder desenhar, tá? Bom, e ele salvou aqui para a gente, então a gente vai abrir esse arquivo aí agora. Então vamos também aprender como abrir arquivos do tipo CSV aqui. Então eu vou criar um arquivo de apoio que vai abrir esse arquivo aí para mim, tá? Antes disso, eu vou criar um arquivo. Então vou pegar aqui, ó, na pasta, aqui fora, vou criar um arquivo aqui. E esse arquivo vai ser os nossos blocos, tá? Então vou colocar aqui, ó, blocos.py. A gente vai aprender a criar imagens aqui então para a gente poder usar no nosso jogo. Bom, eu vou usar algumas coisas de dentro da pasta do Pygame, então já vou importar a pasta aqui e deixar disponível para mim poder usar. E a gente vai criar uma classe, tá? Então vamos começar a trabalhar com classes já, porque nossos jogos vai ser baseado em classe. Bom, eu criei uma palavra chamada class, eu dou um nome para a minha class, eu vou chamar de bloco, e a primeira letra sempre maiúscula, tá? Classe começa com letra maiúscula aqui. Aqui dentro eu vou escrever algumas coisas que eu já explico. Então aqui, ó, dentro da pasta Pygame tem um arquivo chamado Sprite e dentro desse arquivo tem uma classe chamada de Sprite com S maiúsculo, por isso que eu sei que é uma classe. Aqui embaixo eu vou criar uma função. Então def e esse nome engraçado, underline, underline, init, underline, underline. Abro e fecho parênteses, né, porque é uma função, e escrevo self aqui dentro. Já explico isso. Dois pontos, eu criei minha função. Agora aqui dentro a primeira coisa que essa função vai fazer é o seguinte: super, abre e fecha parênteses e dou um ponto. Aí eu escrevo underline, underline, init, underline, underline, abre e fecha parênteses. Tá, vamos entender o que é isso aqui. Eu criei uma classe e eu dei o nome para ela de blocos, é o nome que você quiser. Essa minha classe ela está herdando da classe Sprite, tá? Então dentro da pasta Pygame tem um arquivo lá chamado Sprite e dentro desse arquivo tem uma classe
igual a gente fez aqui, ó. Dentro da pasta Pygame tem um arquivo chamado time e esse arquivo tem uma classe chamada clock, tá? E por que eu coloquei ela dentro desses parênteses? Porque dessa forma a gente está herdando tudo que tem na classe Sprite, a gente vai herdar para poder usar na nossa classe bloco. O que é herdar? Imagina que isso aqui é o pai da nossa classe. Então essa classe Sprite é o nosso pai. Vamos supor que ele morreu e tudo que é dele a gente herdou. Então tudo que é dele é nosso, tá? Entenda dessa forma aí. Então tudo que é do meu pai, eu estou herdando. Eu vou poder usar tudo que é do meu pai. Então por isso que se chama herança, tá? Tudo que a gente tem aqui dentro a gente vai poder usar, usufruir. Porque tem muita coisa já pronta dentro do arquivo Sprite aqui, tá? Bom, beleza, entendemos essa parte, né? Entendemos. Agora nós criamos uma função e ela tem esse nome engraçado, init. O que essa função faz? Só vou explicar uma coisa. Aqui isso é uma função, tá? Mas a função dentro da classe ela se chama método. Mas é uma função, tá? Então por isso que eu estou falando função. Aqui dentro ela se chama método, mas é uma função como qualquer outra. Bom, esse nome engraçado aqui, ele é o nome especial do Python. O que acontece? Toda vez que eu colocar essa classe dentro do objeto, igual a gente fez com o relógio, eu coloquei a classe clock dentro do objeto relógio. Quando eu colocar a classe bloco dentro do objeto, essa função init, ela se chama sozinha. Então esse nome aqui, engraçado, não é à toa. Esse init, ele chama essa função sozinha. E tudo que tiver dentro dessa função, ele vai configurar para mim automaticamente. Eu não vou precisar chamar essa função, porque ela mesmo se chama. Ela mesmo se inicializa, tá? Por isso que esse método aqui, a gente chama ele de método construtor. Então esse método aqui, essa função, a gente chama ela de função construtor. Porque ela constrói tudo que precisa construir automaticamente. Por enquanto não tem nada, né? Mas ela vai construir tudo sozinho. E aí aqui, como parâmetro da função, a gente passa o self. Então todas as funções e variáveis a gente vai passar o self. Por quê? Porque esse self está aqui para indicar que essa função pertence à classe blocos. Self significa eu mesmo. Então significa que essa função pertence a mim mesmo, é de mim. Correto? Então a gente não precisa passar esse parâmetro. Quando a gente chamar qualquer função que tiver self, nós não precisamos passar esse parâmetro. Lembre-se que ele está aqui só para indicar que ele pertence à classe. Bom, a primeira coisa que essa função vai fazer, quando ela se chamar, é essa linha de código aqui. O que essa linha de código vai fazer? Esse super está se referindo à classe Sprite, a nossa classe superior. Tá? Então quando o Python vê aqui super, ele sabe que está se referindo a onde a gente está herdando. É a mesma coisa que eu escrevi isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Então, ele está se referindo à classe de cima. É a mesma coisa de eu escrever isso daqui, ó. Então, eu estou chamando da classe Sprite, eu estou chamando a função init. Ou seja, dentro da classe Sprite tem uma função igual a nossa, assim, ó, init. Então, da classe Sprite, eu estou chamando, olha aqui, ó, a função. Eu estou chamando a função automaticamente da classe Sprite. E aí, quando eu chamo o init da classe Sprite, tudo que está dentro da classe, igual o nosso aqui, tudo que tiver aqui para inicializar a classe e deixar ela pronta para a gente usar, vai ser inicializado automaticamente. Então, é a primeira linha de código, é chamar a classe Py e chamar o init dela para inicializar tudo dentro dela. Aí se pergunta, mas você não falou que chama sozinho quando instanciar a classe dentro do objeto? Tá, mas aqui eu não estou instanciando a classe em uma, eu não estou instanciando a classe dentro do objeto. Eu estou usando o que tem lá dentro, mas aí eu preciso inicializar ela. Eu preciso chamar o init dela porque eu não estou instanciando essa classe dentro do objeto, tá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma variável chamada image e também uma variável chamada rect. Esse nome tem que ser esse nome, não pode ser mudado, porque esse image e esse rect são duas variáveis. Variáveis dentro da classe se chamam atributos, mas eles são variáveis, tá? Então, são dois atributos que vêm da classe de Sprite, são duas variáveis que vêm daqui. Eu não posso mudar esse nome, porque eu tenho que chamar exatamente esse nome, porque dentro da classe está esse nome aqui, tá? Perceba que ele está um azul meio apagado, porque eu estou criando duas variáveis, mas eu tenho que falar que essas duas variáveis pertencem à minha classe. Então, antes da variável, a gente vai sempre colocar self aqui, ó. Olha como acendeu a luz. Self e self.rect. Então, agora, essas duas variáveis têm o self e elas pertencem à minha classe.
essa também pertence à minha classe. Beleza? Bom, entendemos essa parte. Sempre dentro do image vai ter que ter uma imagem, tá? Sempre vai ter que ter uma imagem, porque é onde vai ser desenhado, vai vir do self.image. E sempre dentro do rect vai ter que ter um rect. Então aqui dentro eu vou precisar de um rect, né? Um x, um y, uma largura e uma altura. Lembra dos rects aí. Então dentro do rect eu sempre vou ter que ter um rect pro Pygame saber aonde ele tem que desenhar na posição XY e qual é o tamanho dessa imagem, porque se a gente for fazer colisão com esse rect, ele precisa ter a largura e a altura também, que ele ocupa na tela. A gente já viu aula sobre rect. Bom, o image eu preciso de uma imagem e eu vou criar então uma surface, uma superfície. Para mim criar uma superfície, eu vou colocar aqui, ó, pygame.surface com S maiúsculo. Eu crio uma superfície. E essa superfície eu preciso colocar aqui dentro a largura dessa superfície e a altura dela. Então, para começar, eu vou colocar um bloco de 64 de largura e 64 de altura. Não, vou fazer de altura, vou fazer 80, só para a gente ver. Então, essa superfície vai ter 64 de largura, 80 de altura. Se você parar o mouse agora em cima da variável image, ela fala que o image é uma surface, tá? A nossa tela, ela também é uma surface. Toda vez que a gente carrega uma imagem para dentro da nossa tela, por enquanto eu estou criando uma superfície, mas se eu carregasse essa imagem dos blocos, ela viraria uma surface, tá? É isso que o image precisa, de uma superfície, que é uma imagem. Por enquanto eu criei uma surface, e essa surface aqui ela é como se fosse uma mini tela. Então a gente criou a nossa tela, eu estou criando uma surface como se fosse uma mini tela. Bom, agora eu preciso criar o rect. E o rect eu vou pegar dessa imagem aqui. Então eu vou pegar e criar um rect em volta dessa imagem. Então eu vou pegar o rect dela, ó. Self.image, ou seja, do self.image eu quero obter o rect dela. Então ponto obtenha o rect. Então eu estou obtendo o rect do self.image. Então o Pygame vai criar um rect para essa imagem aqui, ó. O x e o y, como eu não estou definindo nada, vai vir zerado. Então aqui o x vai ser 0 e o y vai ser 0. A largura desse rect vai ser a largura que eu estou obtendo aqui, ó, da própria imagem. Então vai ficar 64 e a altura desse rect vai ser a altura do objeto. Vai ser 80. Então eu criei um rect e eu estou guardando dentro do rect aqui. Beleza? Então agora eu tenho um image e tenho um rect para ele saber onde ele tem que desenhar. Bem simples até agora, né? Bom, então vamos voltar para o código e colocar essa classe que a gente criou dentro do arquivo principal. Então eu vou colocar aqui, ó, do arquivo de blocos, eu quero importar a classe blocos, então um B maiúsculo. E agora a gente vai instanciar essa classe dentro do objeto. Então vou colocar aqui, ó, pegar um espaço aqui, ó. Essa parte vai ser dos blocos. Então eu vou instanciar essa classe dentro de um objeto. Então eu vou criar um objeto chamado bloco 1 aqui. E eu vou chamar essa classe blocos. Beleza? Perceba que ela não pediu parâmetro nenhum, ó. E a nossa classe tem que começar com letra maiúscula, porque olha só que legal, parece uma função, né? Parece que a gente está chamando uma função, mas as funções começam com letra minúscula. Então a gente usa a letra maiúscula para diferenciar uma da outra. Olha a função aqui, ó, com letra minúscula. Bom, eu instanciei a classe blocos dentro desse objeto bloco aqui. E, por enquanto, nada acontece, né? Porque eu preciso desenhar esse bloco aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um grupo que vai guardar todos os blocos. Então, vai ser o grupo dos blocos. Para mim criar um grupo, tem essa linha de código. Pygame.sprite. Olha só. Dentro da pasta Pygame, eu estou usando o mesmo arquivo Sprite, ó. O mesmo arquivo eu estou usando. Só que agora eu vou usar uma outra classe. Ao invés da Sprite, eu vou usar uma outra classe. Eu vou criar uma classe que cria grupo. E aí nós temos dois tipos. Grupo single é para quando a gente tem apenas uma sprite no nosso jogo. Então vai servir aqui, por exemplo, para um chefão, ou vai servir para o nosso player, que é só um player só, vai aguardar apenas uma sprite.
E aqui em cima nós temos um grupo. Então esse grupo single é apenas para um, é um grupo de uma sprite só. E esse grupo é para várias sprites. Como a gente vai ter vários blocos, então eu vou criar um grupo normal, que vai guardar todos esses blocos. O grupo single, se eu guardar um bloco, ele guarda. Mas se eu guardar um outro bloco, ele arranca o bloco que está lá dentro e guarda esse próximo bloco que eu estou tentando guardar, tá? Então, se você for guardar mais de uma sprite, usa um grupo normal. Bom, eu criei um grupo e criei um bloco. Agora eu preciso colocar esse bloco dentro desse grupo. E aí fica bem fácil. Grupo de blocos, ponto, adiciona para mim. Você quer adicionar quem lá dentro? O bloco 1. Bem fácil, né? Bom, se eu rodar essa linha de código, até agora também nada. Porque eu preciso desenhar tudo que tem dentro desse grupo. Então eu vou criar aqui uma parte aqui, ó, que vai ser a parte de desenho. Desenhos. Então eu vou desenhar tudo que está dentro desse grupo aí. Para mim desenhar tudo que está dentro do grupo é bem fácil. Grupo de blocos, ponto .draw, de desenhar. E ele pede onde você quer desenhar? Na tela. Então, tudo que está dentro do grupos eu vou desenhar. E eu desenho em cima de uma superfície, em cima da tela. Bom, meu bloco está aqui, ó. E como a gente viu, o x e o y dele vem zerado. Mas ele tem uma largura e uma altura. Então eu posso pegar esse x e y dele e configurar aqui, ó. Eu posso falar que o topo do lado esquerdo, o top left dele, vai receber uma coordenada x e y. Eu vou colocar 0 em x e 0 em y, o topo do lado esquerdo. Então ele está aqui, ó, no topo do lado esquerdo, 0, 0. Agora eu posso falar que o x vai ganhar 100 pixels no lado x e o y continua zerado. Então, ó, daqui para cá ele ganhou 100 pixels. Agora eu posso pegar e falar que o y vai ganhar 300 pixels. Então no eixo de y ele desceu aqui, ó, 300 pixels, beleza? Então eu posso posicionar o meu bloco desse jeito. Então dessa forma, o que eu vou fazer? Na hora que eu criar o meu bloco, eu vou passar um parâmetro que vai ser o parâmetro da posição. E essa posição vai ser esse valor aqui, ó. Então eu passo o parâmetro para cá. Então na hora que eu criar um bloco, agora eu preciso passar uma posição. O self não precisa, mas o posição precisa. E essa posição que eu vou passar vai ser justamente onde vai configurar o rect dele aqui, ó, o top left. Então vamos pegar aqui, ó, quando eu criar um bloco, ó, vou abrir parênteses de novo, ó. Agora sim ele pede um parâmetro. Eu preciso passar uma posição. Então eu vou passar aqui, ó, a posição que ele estava. Então ele recebe aqui a posição para ser criado bem aqui. Beleza? Bom, desse grupo de blocos, a gente não vai... Ah, outra coisa também. Essa image, ele é uma surface. Então se eu quiser preencher isso aqui, igual eu preencho a tela, self.fill, eu posso preencher essa surface também. Eu vou passar red aqui, ó. Então eu crio a surface e preencho ela de vermelho. Então eu também... Opa! Bloco... Pera aí, fiz alguma coisa errada. É self.image, né? Self.image, eu estou usando a função fill nela. Então eu preenchi ela de vermelho. Certo? Bom, deixar assim por enquanto. Eu preciso, esses blocos eles vão ter 64 por 64, né? Então vou colocar aqui, ó. Vai ser o tamanho de um bloco, né? 64 por 64. Então a surface vai ser criada por 64. E o rect também, quando ele obter, vai ser 64 aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar a matriz. Eu vou pegar a matriz e vou carregar ela no meu jogo. Lembra da matriz, né? Que a gente criou lá no tile. Vou pegar essa matriz aqui e vou carregar ela para dentro do meu jogo para a gente poder usar isso daqui, ó. Então eu vou criar um arquivo de apoio que vai ser um arquivo que vai abrir essa lista pra gente, essa matriz. Então vou criar um arquivo aqui, ó. Vou colocar apoio. Criar um grupo apoio.py. Bom, então agora a gente vai aprender como abrir arquivos de texto, tá? Para mim abrir um arquivo de texto,
eu tenho, na verdade, para abrir qualquer arquivo, eu tenho a função open, né? Para abrir qualquer arquivo de texto. Essa função open, ela pede o nome do arquivo que a gente quer abrir. Então aqui é o nome do arquivo. Ponto alguma coisa, então, sei lá, txt. E depois ela pede um parâmetro, que é o parâmetro de como a gente quer abrir esse texto aqui. Então a gente tem vários parâmetros aqui, ó. Tem o A, que é tipo um append, que a gente vai abrir esse arquivo para escrever alguma coisa no final do que ele já está escrito. E nós temos o R, que o R é só para leitura. E nós temos vários outros parâmetros aqui, né? Aí a gente pode combinar. R é leitura mais escrita, RA é leitura mais escrita no final. E a gente pode combinar. Bom, eu não vou falar muito sobre isso que a gente não vai usar muito. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou abrir esse arquivo em modo R, ou seja, esse R significa read, que é um modo de leitura. Então, esse arquivo vai ser aberto em modo de leitura. Esse arquivo, quando ele for aberto, eu vou colocar dentro de uma variável chamada arc, que é de arquivo. Beleza? Então, vou abrir esse arquivo em modo de leitura e vou guardar ele aqui dentro. Que é o nome do arquivo aqui? Então, eu vou abrir aqui, ó, dentro de telas, tem um labirinto.csv. Então, eu vou colocar aqui, ó, botão direito, copiar o caminho relativo dele, e esse arquivo, o nome dele eu vou colocar aqui, ó, botão direito, colar, ou Ctrl mais o V. Então eu peguei o arquivo lá, né, o caminho que o arquivo tá, ó. Ele tá dentro da pasta telas, o nome dele é labirinto1.csv, e eu tô abrindo em modo de leitura. Depois de abrir esse arquivo, eu vou printar ele na tela pra gente ver o que ele vai entregar. Arc. Print o arc. Bom, deixa eu dar um CLS aqui que vocês não devem ter visto nada. Então vou printar, fazer de novo. Ó, ele me entregou um tipo de arquivo aqui, né? O nome é telas labirinto CSV, ele foi aberto em modo de leitura e o encode dele é esse daqui. Bom, aí não ajuda nada, né? Na verdade, o que ele entregou pra gente foi um objeto. E aí, como um objeto, a gente pode, ele entrega um objeto, mas em formato de lista. Então eu posso pegar esse objeto e fazer um laço for dentro desse objeto. Então eu vou colocar aqui, ó, para cada linha em arc, aí eu vou usar uma função para ler esse arquivo. Então para cada linha dessa daí, eu vou usar uma função chamada reader, arc.read, de leitura. Então para cada linha dessa, eu vou usar arc.read. Então vamos ver. Oh, esqueci de printar, né? Não, a gente não consegue ver mesmo. Certo? Então eu carreguei o arquivo para dentro aqui. Para cada linha que tiver lá, eu pego e chamo a função de leitura do arquivo e printo na tela que ele vai passar para a gente. Bom, para cada linha daquela, o que ele fez? Ele pegou e colocou a linha aqui, ó, pra gente. Certo? Colocou para cada linha daquela, ele leu cada linha e colocou aqui pra gente. Então ele criou aqui uma matriz pra gente, né? Só que aí ele leu cada linha e cada linha dessa daqui é um texto, incluindo as vírgulas. Também são uma string. Então aqui não vai interessar para mim, porque na verdade ele me entregou aqui, não me entregou nenhuma matriz, ele me entregou o arquivo lido aqui, né? E cada caractere desse, incluindo as vírgulas, são uma string. Então eu vou abrir, na verdade, esse arquivo de um outro jeito. Então desse jeito eu posso abrir um arquivo, né, para poder ler ele. Mas aí eu vou usar, como esse é um arquivo CSV, eu vou usar uma biblioteca que é própria para isso. Então eu vou usar a biblioteca CSV. Mas essa biblioteca é muito grande. Então dessa biblioteca eu vou fazer o seguinte. Da biblioteca CSV, eu quero que importe só uma função chamada reader, que ela faz leitura de arquivo CSV. Reader, leitura, né? Igual esse reader aqui, ó, read. Bom, agora eu vou usar isso aí. Então, para mim não ter erro, eu vou fazer um esquema aqui, ó. Vou modificar isso aqui.
Toda vez que eu chamo a função open, ela abre um arquivo, e o certo, depois que eu fizer tudo o que ela fez, é vir aqui e chamar uma função chamada close, para fechar esse arquivo que eu abri. Arquivo.close. Eu pego, abro esse arquivo e depois eu fecho o arquivo no final. Senão ele pode ficar aberto aqui na minha memória, tá? Então sempre eu tenho que chamar o close. Para mim não ficar me matando, o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma função chamada with. Desse jeito. With significa mais ou menos com. Então eu posso usar dessa forma aqui, ó. Com o open. E aí eu abro esse arquivo em modo de leitura. E aqui eu dou um apelido. As_arc. Esse with, que ele vai fazer? Ele vai usar a função open e vai pegar um objeto em modo de leitura aqui, ó. Do jeito que a gente está fazendo. E aí, esse with, ele atribui aqui como se fosse um apelido. Lembra das importações? Então, eu importou, criando um objeto e estou apelidando ele de arc, como arc. Esse with, ele já se encarrega de fechar o arquivo para mim. Então, não preciso ficar dando close, tá? Então, eu uso o if, abro o arquivo do mesmo jeito e esse arquivo eu dou um apelido para ele. Eu vou me referir a esse arquivo como arc. Tá, agora eu vou pegar e vou ler esse arquivo aqui. E eu vou transformar ele no arquivo CSV. Então, vou colocar aqui, ó. Arquivo CSV vai receber o que? Vai receber a função reader. Aí aqui dentro eu passo o que eu quero ler. Eu quero ler o arquivo. E ele vai me pedir um delimitador. Esse delimitador aqui, ó. O que é o delimitador? Quando ele vier lendo, ele vai pegar cada caractere desse e vai colocar dentro de uma lista. Se eu não passar nenhum delimitador, ele vai pegar a vírgula também e transformar num caractere, né? Então cada um desse daqui vai virar um caractere. Um, a vírgula, o menos um, cada um vai virar um caractere. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um delimitador. Eu vou falar para ele, ó, o delimitador de cada caractere é uma vírgula. Então o que ele vai fazer? Um vai virar um caractere, mas quando ele vê a vírgula, ele sabe, opa, esse aqui é o delimitador, é um separador. Então ele exclui essa vírgula em forma de caractere e cria um delimitador que vai separar cada valor desse daqui, ó. Então o delimitador que eu vou passar, no caso que a gente está usando, é uma vírgula. Se fosse um ponto e vírgula, eu usaria outra coisa. Então eu vou colocar aqui, ó, o delimiter. O delimitador que eu vou usar, dentro de aspas, é uma vírgula. É uma vírgula que estou usando para separar valores aqui. Se fosse uma barra, o delimitador seria uma barra. Se fosse um ponto e vírgula, seria um ponto e vírgula que eu estou indicando para ele. Como a gente está usando uma vírgula, eu uso uma vírgula. Certo? Bom, então eu vou abrir o arquivo e eu vou falar para ele que o delimitador que está separando cada caractere é uma vírgula. E ele vai criar um objeto e colocar aqui. E aí a gente vai printar também de novo esse objeto. Print o arquivo CSV. E aqui embaixo eu vou limpar a tela. Vamos ver o que ele vai fazer. Bom, mesma coisa do outro, né? Ao invés de ele printar o que estava dentro do arquivo, ele criou um objeto e ele colocou o objeto nesse espaço da memória. Eu sei que isso aqui é uma lista. O reader entrega uma lista. Então eu vou inteirar com laço for da mesma coisa que a gente fez. Então para cada linha dentro do arquivo CSV, o que eu vou fazer? Eu vou mandar printar essa linha. Vamos ver o que ele vai fazer agora. E aí, olha só que legal a mágica acontecendo. Para cada linha do arquivo, ele transformou cada caractere numa string. Ó. E o delimitador que está separando cada um deles é justamente o delimitador que a gente falou. Então, quando ele achou uma vírgula, ele tirou a vírgula, que era uma string, e transformou num delimitador aqui, ó, um separador. E agora eu tenho todas as linhas que eu preciso. Agora eu vou criar uma matriz. Cada linha dessa ele está transformando numa lista, né? Então eu vou criar uma matriz que vai guardar linha por linha dessa daí. Então vamos lá. Então aqui em cima eu vou criar uma lista. E ela vai ser uma lista vazia. Para cada linha dessa, eu pego essa linha e coloco dentro lá da lista.
Então, lista.append, eu vou guardar quem? Vou guardar essas linhas aí. Depois que ele fizer tudo isso, quando ele terminar tudo isso aí, eu vou pedir para printar o que tem dentro da lista para a gente conseguir enxergar. Então, print a lista. Aqui dentro, né? Então, depois que ele fizer tudo aqui bonitinho, eu mando printar a lista pronta, para a gente ver o que aconteceu. CLS. Só para garantir, eu sei que isso aqui ele está me entregando cada linha dessa em formato de lista, né? Mas só para garantir, eu vou sinalizar que isso aqui realmente é uma lista, tá? Vou falar pro pai, então, ó, isso aqui é uma lista, tá? Não vai fazer cagada. Só para garantir, vamos ver. Então, o que ele criou? Ele criou a nossa matriz que a gente está usando para fazer desenho, né? Ele criou a matriz 2D, ó. Dentro de uma lista, eu tenho toda uma linha aqui, ó. Então, essa é a linha 0, essa é a linha 1 e aqui dentro nós temos as colunas. Agora a gente pode desenhar na nossa tela usando essa lista, essa matriz, como a gente fez na aula passada de desenho, né? Por isso que eu passei aquela aula desenhando com listas, justamente para a gente chegar nesse ponto. Aí, ao invés de eu printar isso aqui, eu vou criar uma função. Quando eu chamar essa função, eu passo o arquivo que o Open vai abrir e depois eu retorno essa lista pronta. Então, eu vou criar uma função, def criar matriz. Vai se chamar a minha função. Aqui dentro eu vou passar um arquivo, certo? O nome de um arquivo. E aí, o que eu vou fazer? Tudo isso aqui vai para dentro da função. Cadê minha lista? Aqui, a minha lista está aqui, ó. Tudo isso vai para dentro da função. Esse arquivo que eu vou passar é justamente esse nome aqui, ó. Então, vai ser o arquivo que eu estou passando como parâmetro ali, ó. Certo? Só que aqui, você está vendo que ele não aceita? Então, o que eu vou fazer? Esse arquivo aqui, na verdade ele aceita, é porque eu passei assim, né? Bom, beleza. Então, o arquivo que eu vou passar vai ser em formato de texto e ele vai vir para cá. Quando ele passar, ele cria a lista, abre o arquivo, vê o delimitador, cria a matriz. Depois que ele criar a matriz, dentro dessa lista, eu vou tirar essa lista daqui, ó. Colocar essa lista aqui, ó. Por que eu tirei essa lista? Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar essa função retornar essa lista. Returne a lista. Então eu passo o arquivo, ele cria essa lista vazia, faz tudo isso e vai colocando as linhas dentro dessa lista. Depois que ele fizer tudo isso, a própria função me retorna a matriz de lista pronta, tá? Depois que ele fizer tudo isso, ele me retorna a lista pronta para mim. E aí, deixa eu limpar aqui, CLS. E aí, o que eu vou fazer então? Dentro do arquivo de blocos, eu vou importar essa função aí. Então, vou colocar aqui, ó, do arquivo apoio, importe para mim aquela função que cria a matriz. Beleza? Beleza. Agora, o que eu preciso? Eu preciso criar uma lista que vai receber essa matriz aí. Então, vou criar aqui, ó, self.lista matriz. Vou colocar self.matriz, a gente já sabe que é uma lista. Vou colocar assim, ó, L matriz. Self.lista matriz vai receber o que? Aí eu chamo a função criar matriz. Aqui dentro ele vai me pedir o arquivo, que é o que? Esse arquivo aqui, ó. Copiar o caminho relativo. E aqui eu passo em formato de texto, né? Que ele precisa, só precisa arrumar essa barrinha aqui, senão ele vai me dar um erro. Então eu passo esse labirinto, ele vai lá, faz tudo o que tem que fazer e o retorno da função, que é a lista pronta, eu guardo aqui dentro. Beleza? Bem fácil, né? Bom, agora eu preciso desenhar. Na verdade, isso aqui acho que eu não vou chamar aqui dentro, não. Na verdade, isso daqui acho que eu vou chamar em outro lugar. Não vou criar aqui dentro, não. Acho que vai facilitar a nossa vida. Vou tirar isso daqui, ó. Ctrl X. Acho que vai facilitar bem nossa vida. Vou colocar aqui, ó. Essa função eu vou chamar aqui, ó. Vou criar um espaço aqui. E esse espaço aqui vai ser o espaço de criar a tela. Eu vou chamar essa função aqui. E aqui eu vou importar ela aqui, ó.
do arquivo apoio, import, cria matriz. Vou usar ele aqui. Aí aqui vai ser a lista matriz. Vou colocar a tela, né? Isso aqui como vai ser a nossa tela. Eu vou colocar aqui matriz tela 1. Beleza? Matriz T1, que é a tela 1. Aí ele cria a nossa matriz aqui. Agora eu vou fazer um laço for dentro dessa matriz e vou desenhar para cada um daqueles lá, a gente desenha um bloco, né? Então eu vou criar uma função aqui, ó. Def desenhar tela. Aqui dentro na função de desenhar tela, eu vou passar a matriz que eu preciso, né? Vou criar um parâmetro aqui, matriz. Então, quando eu chamar essa função, eu preciso passar uma matriz. E eu vou passar essa matriz aqui. O que eu vou fazer com essa matriz? A mesma coisa que a gente fez no laço de desenho, né? Porque ela é uma matriz 2D com linhas e colunas. Então, eu vou colocar aqui, ó. Lembra da aula de desenho? Para cada índice da linha. E aí, eu também preciso da própria linha. E vou enumerar cada um daqueles lá. Isso aqui foi na aula de desenho, hein? Bom, o laço for eu vou fazer dentro de quem? Dentro dessa matriz aqui, ó. Que eu vou passar aqui. Beleza? Por enquanto só tem essa matriz, mas a gente vai ter outras telas depois. Aí eu vou fazer um laço for para cada coluna. Então, o índice da coluna e a própria coluna em enumerate. Vou enumerar o que tem dentro da linha. Então, ele vai pegando linha por linha. Eu vou fazendo um laço for para pegar as colunas lá. A gente viu isso na aula de desenho. Agora, o que eu vou fazer com essa parte aqui? Eu vou criar, para cada número de dentro da matriz, eu vou criar um bloco. Então, cadê? Ó, ele criou nossa matriz. E aí, eu vou verificar. É um 0, é um 2, é um 1. Eu crio um bloco, dependendo do que foi isso daqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Se dentro da coluna... Na verdade, eu vou criar um bloco para cada um desses daqui. Eu vou fazer uma verificação aqui, ó. Se o que tiver dentro da coluna for diferente de menos 1, porque os menos 1 eu não quero criar. Então, se o que tiver dentro da coluna foi diferente do menos 1, só que lembra que está vindo em forma de texto, ó. Então, esse menos 1 aqui é uma string. Então, se o que tiver dentro da coluna, que são essas colunas aqui, ó, 1, 2, 1, 1, 1. Se o que tiver dentro da coluna for diferente de menos 1, então aí sim eu vou fazer o quê? Eu vou criar um bloco e vou adicionar no grupo. Ctrl C, Ctrl V. Então eu crio um bloco, né, na posição aqui e eu adiciono esse bloco dentro do grupo. Só que essa posição que eu vou passar vai ser o quê? O índice da linha e o índice da coluna. Na posição X, quem cresce para frente são as colunas, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quem cresce para o lado direito é o eixo do X. Então as colunas ficam aqui no eixo do X. Então aqui vai ser o índice da coluna. Certo? E as linhas, ó, eu tenho a linha 0, depois eu tenho a linha 1, depois eu tenho a linha 2. Quem está crescendo, as linhas que está crescendo para baixo. Então quem cresce para baixo, o índice da linha é o Y, quem cresce para baixo é o Y. Então o índice da linha fica desse lado aqui, ó. Beleza? Porque as linhas crescem para baixo, a gente viu isso aí, ó. Então eu tenho, ó, linha 0, depois a linha 1, depois a linha 2, ela está crescendo para baixo, ó. Linha 0, 1, 2, 3. E as colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, coluna 6. Está crescendo a coluna para frente. Quem cresce para frente é o X. Então o índice da coluna fica no X. Bom, se eu deixar desse jeito aqui, ele vai printar sempre quase um em cima do outro. Então esse índice da coluna eu tenho que multiplicar pela largura de cada bloco. Né? Porque cada bloco desse que vai ser desenhado tem a largura de 64. Então eu vou multiplicar pelo bloco. Esse bloco é esse bloco aqui, ó, 64. E o índice da linha também eu multiplico pelo bloco. Então, toda vez que ele achar um número
que for diferente de -1, ele vai desenhar um bloco e vai desenhar na posição índice coluna aqui e vai adicionar no grupo de bloco. E aí, a função que desenha tudo que está dentro do grupo se encarrega de desenhar ele na tela pra gente. Ah, esqueci de chamar a função de desenhar, né? Não, aí fica difícil mesmo. E aqui eu não preciso mais criar bloco, que eu já estou criando os blocos aqui na função. Vou chamar a função que desenha essa tela aqui fora, ó. Desenha a tela. Eu vou chamar uma vez só aqui fora do laço while, porque na hora que eu chamar ele vai criar todos esses blocos dentro do grupo. Se eu chamar dentro do laço while aqui, ó, ele vai criar toda hora 1 milhão de blocos um em cima do outro e colocar dentro do grupo. Então eu só vou chamar ele uma vez só aqui fora, que chamar a função que desenha a tela. Ela vem, cria todos os blocos na posição que eles precisam estar criados, as sprites, e joga todas as sprites dentro do grupo. Ela já tem aqui, ó, a imagem e o rect está recebendo a posição. Então na hora de desenhar ele sabe onde desenhar, não vai precisar ficar chamando isso aqui toda hora. Ó, o grupo de desenho vai pegar a imagem e vai pegar a posição que eu estou passando aqui, ó. Beleza? Então chama fora do laço while. Ele vai criar os blocos e para cada bloco ele vai colocar isso aí pra gente. Eu chamei a função de desenhar e eu esqueci de passar o parâmetro qual matriz que eu quero desenhar, né? Então vou passar a matriz T1 aqui, ó. É essa matriz que eu quero desenhar. Quando eu chamar o arquivo, ele já vai criar a matriz com arquivo de apoio, não pode esquecer. Então para cada um que não foi -1, ele desenhou na posição X e Y do próprio bloco, tá? Então tá funcionando. Na hora que eu criar esse bloco, eu vou verificar que número que é esse daqui, ó, tá? Para mim desenhar o bloco correto. O bloco correto vai estar dentro do próprio bloco. Então aqui dentro eu preciso criar uma lista das imagens. Então vou colocar aqui, ó, self.lista de imagens. Isso aqui vai ser uma lista vazia. Eu preciso criar as imagens aqui dentro. Para facilitar a nossa vida, eu vou criar um outro arquivo externo, porque quando o meu jogo estiver bem grandão, esse arquivo também vai servir para todas as outras classes. Então eu vou precisar chamar uma função externa igual essa daqui, ó. Certo? Bom, eu vou criar então um novo arquivo, que vai ser um arquivo chamado cortador. Ele vai se encarregar de cortar aí pra gente as nossas sprites. Tudo bonitinho. Dentro do cortador eu vou importar o Pygame, porque eu vou precisar de algumas coisas do Pygame. Então, Pygame, e eu vou criar uma função chamada cortador. Colocar cria sprites. O nome dessa função. Essa função, ela também vai receber um arquivo, tá? Essa função vai receber quantas imagens eu tenho no eixo de X e no eixo de Y. Então, vou colocar aqui para vocês aqui. Imagens, eu tenho meu bloco. Bom, eu tenho uma sprite aqui e eu sei que eu tenho 3 imagens que eu preciso separar aqui, ó. 1, 2, 3. Então essa imagem eu preciso falar que na imagem em X ela tem 3. E no Y de cima para baixo ela só tem 1, né? Só tem uma. Mas no X ela tem 3. Então eu preciso do total de imagens que tem no eixo do X. E eu também preciso do total de imagens que tem no eixo do Y, para minha função funcionar. Bom, aqui eu vou criar uma lista que é onde vai guardar as imagens já prontas e cortadas para a gente poder usar. Eu preciso carregar esse arquivo, que é a minha imagem, dentro de uma variável. Então eu vou chamar aqui de sprite, tá? Vai ser a sprite sheet. Para mim carregar uma imagem, eu uso essa linha de código, pygame.image.load. Toda vez que a gente for carregar uma imagem vai ser desse jeito. Aqui dentro eu preciso passar o caminho, né? O caminho dessa imagem, que eu vou passar aqui no arquivo. Então vou colocar aqui o arquivo. Beleza? Então eu passo o nome de um arquivo, ele carrega a imagem e guarda aqui dentro da sprite. O que eu vou fazer? Eu vou pegar qual que é o tamanho de largura e de altura dessa imagem para mim poder cortar. Então vou colocar aqui, ó. O tamanho vai ser o que? Vai ser o que tiver dentro da sprite. Ponto. Obtenha o tamanho, né? Get size. Isso aqui vai me entregar uma tupla
com a largura e a altura dessa imagem que eu carreguei. Então, da sprite obtenha para mim o tamanho. Ele vai me entregar o tamanho de largura e o tamanho de altura, vai me entregar uma tupla aqui dentro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha, a largura vai ser o seguinte, vai ser o que tem dentro da variável tamanho, só que eu vou dividir pelo tamanho de um bloco, né? Então vamos supor que isso aqui, o nosso bloco tem, vamos supor que o nosso bloco tenha 10. Só que a minha sprite, ela tem 30, né? Porque são 3 imagens. Então, cada bloquinho tem 10, mas a minha sprite no total tem 30 de comprimento. Então, esse tamanho da largura, então é o tamanho da posição 0, ele vai ser dividido pelo o total de imagens que tem no eixo de x, né? Então, vamos supor que é 30, 1 vai ser 10, deixa eu pegar aqui e desenhar. Então eu tenho a minha sprite total aqui e ela tem 3 imagens, né? Deixa eu desenhar que vai ficar mais fácil. Tá tudo torto, mas é assim mesmo. Então eu tenho aqui a minha sprite total. Eu sei que daqui pra cá, vamos supor que ela tenha 30, né? Então de comprimento aqui, total ela tem 30. Eu preciso criar uma superfície do tamanho de uma sprite perfeita aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou obter o tamanho, aí eu estou pegando, ó, a largura vai ser dividido por 3, porque são 3 imagens. Por isso que eu preciso do total de imagens no eixo X. Então a largura total, que está aqui dentro do tamanho na posição 0, a largura total vai ser dividido pelo total de imagens no eixo X. O que vai acontecer? Se o tamanho total for 30 e eu for dividir por 3 imagens, 30 dividido por 3, então ele vai me dar o tamanho de uma sprite. 30 dividido por 3 vai dar 10. Então essa vai ter 10, essa daqui vai ter 10 e essa outra vai ter 10. Então ele vai me dar o tamanho de uma sprite só, 10. A mesma coisa eu vou fazer para a altura. Então essa é a largura. Eu vou pedir, a altura vai ser o que? O que tem na variável tamanho, só que a altura está aqui, ó, a altura total do objeto. Que tem na variável tamanho na posição 1 daquela tupla. E eu vou dividir pelo tanto de imagens que tem no eixo de y. Imagens do eixo de y. Como só tem um, então vai ser, vamos supor que a altura aqui seja 10, a altura total é 10 aqui, então 10 dividido por uma imagem de cima para baixo, que de cima para baixo só tem uma imagem, né? Daqui para cá tem 3. Então 10 dividido por 1 vai ser o próprio 10. Então eu vou conseguir o tamanho total de uma superfície para cada um deles. Com essas medidas, então eu vou criar uma superfície. Então a superfície vai ser o que? Vou criar uma surface aqui, pygame.surface. E aqui dentro, como a gente fez da outra vez, eu preciso de uma largura e uma altura, que é justamente isso que a gente achou aqui, ó. É o tamanho de uma surface. Então é a largura e a altura que a gente achou. Ele vai criar uma superfície exatamente do tamanho de um bloquinho certinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou blitar em cima dessa superfície o que tem dentro da sprite. Na aula de desenho a gente viu, né? Que eu posso pegar o rect aqui, ó, um pedaço e colocar em cima e blitar em cima da superfície só esse pedaço aqui que eu quero. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar a surface, né? Superfície. Vou blitar em cima dela. O que eu quero blitar em cima dela? Essa sprite aqui, ó, que é a imagem. Então eu quero blitar em cima dela, a sprite. Aí eu preciso aqui de uma coordenada. Onde que eu quero blitar? Vai ser no canto 0, 0 dessa superfície. Aí o próximo parâmetro é um rect. Uma posição x, um y, uma largura e uma altura. Bom, o x e o y
vai ser o que? Vamos pegar lá de novo no desenho. Abrir curso, imagens, só abrir isso aqui. Bom, eu tenho aquela imagem, né? E aí eu já descobri qual que é a largura e a altura de cada bloco desse daqui. E aí eu criei uma superfície exatamente do tamanho de um quadrado. Já criei a minha surface. Agora eu vou blitar um pedaço dessa imagem nessa imagem. Então o que eu estou falando lá? Blit na superfície que eu acabei de criar, a sprite, e eu quero blitar no canto 00. Então o que eu estou fazendo? Eu estou falando que eu vou blitar nessa superfície no canto 00. Então vai blitar a partir daqui. E eu vou blitar agora um pedaço dessa imagem aqui, que é o rect que eu preciso. Então o eixo X, onde que ele vai começar o X e o Y? Então eu vou pegar aqui, ó. O X, ele vai começar aqui, ó. 0 em X e 0 em Y. Vai começar aqui, ó. 0 em X e 0 em Y. A primeira. Então aqui ele vai começar em 0 em X e 0 em Y. E aí eu tenho que falar qual que é a largura e a altura do pedaço que eu quero. Então eu vou pegar aqui, ó. A partir do 0 em X, eu vou pegar a largura e a altura que eu quero, que é 64. 64 de largura e 64 de altura. Então ele vai pegar esse primeiro bloco e vai printar na superfície para mim, só esse pedaço aqui. Então a largura aqui que eu preciso é o tamanho de um bloco de largura e o tamanho de um bloco de altura. Que é o que? É exatamente o tamanho da surface. Então a largura é esse próprio tamanho que eu achei aqui, ó. Então é a própria largura, que deu 64, né? E a própria altura, que também deu 64. Tá? Beleza. Depois que eu blitei essa sprite em cima da superfície, ela tá pronta. Ela já tem um desenho, ela é um desenho pronto, né? Então ela já tá pronta, ó. Ela é uma imagem formada aqui com o meu bloco. Então se ela tá pronta, eu vou pegar ela agora e guardar dentro da lista. Então vou colocar aqui, ó. Lista.append a superfície já pronta e já está habilitada, bonitinha. Só que aí eu preciso fazer isso 3 vezes, né? Por quê? Porque eu tenho 3 imagens. Então, na verdade, quantas vezes eu preciso fazer isso é o total de imagens que eu tenho no eixo de X vezes o total de imagens que eu tenho no eixo do Y. Porque eu preciso fazer isso 3 vezes, ó. Quantas imagens eu tenho X? 1, 2, 3. Quantas imagens eu tenho Y? Uma só. Então, 3 vezes 1 dá 3. É o total de vezes que eu preciso fazer o laço for. Toda vez que eu fizer esse laço for, o que eu vou fazer? Vou criar uma nova surface. Então, vai ser a partir daqui, ó. Para cada número, numa contagem de quantos números? Então, vou definir aqui, ó. A contagem vai ser o tanto de imagem que tem no eixo X vezes o tanto de imagens que tem no eixo Y. Então essa contagem vai ser esse número aqui, ó. 3 imagens de X vezes 1 em Y. Então vai ser uma contagem de 3. Beleza? Para cada contagem dessa, eu vou criar uma superfície nova, bonitinha. Vou blitar um pedaço da sprite e vou guardar essa lista, essa imagem dentro da lista. Só que aí, se eu deixar desse jeito, toda hora ele vai pegar e vai blitar sempre na posição 0, mas ele sempre vai blitar a primeira imagem 0 em X e 0 em Y. Então, o que eu preciso fazer? O X eu vou multiplicar por esse número aqui, ó. Então, esse número aqui é o X, né? E o Y sempre vai ser 0 nessa imagem, né? Porque o Y sempre está colado na parte de cima. Agora o X ele começa aqui em 0 e depois eu tenho que multiplicar por 64, né? Então 64 vai dar aqui, depois vezes 64. Vamos continuar aqui. Então aí eu preciso, né,
pegar o número e multiplicar pela largura de cada bloco. Por quê? Esse número ele começa na contagem de 0. E aí eu multiplico por 64, que é a largura. Então, número vezes a largura. Beleza? E aí, o que vai acontecer? Na primeira contagem, o número vale 0. Então, vai ser x, vai ser 0 vezes 64. 0 vezes 64, 0. Então, vai ser 0 em x, 0 em y, largura e altura. Então, 0 em x, 0 em y. Então, 0 em x, 0 em y vai dar aqui, ó. 0 em x e 0 em y. E a partir daqui, então, ele pega 64 de largura e 64 de altura. Beleza? No próximo laço, aí ele cria tudo bonitinho e coloca dentro da lista. No próximo laço, esse num vai valer 1, né? Na próxima contagem. Então, vai valer 1. 1 vezes 64 vai dar 1. Vai dar 64, aliás. 1 vezes 64 vai dar 64. Então, o x vai estar em 64, o y vai estar em 0. Então, o x vai estar em 64, né? Então, 0, 64 vai estar aqui. E o y continua aqui em cima em 0. Daqui, então, eu vou pegar 64 de largura e 64 de altura. E ele prega o próximo bloco para habilitar na minha surface que eu criei. Agora, depois, o número vai valer 2. 2 vezes 64 vai dar 128. Então, o x vai estar em 128. O y vai estar em 0. Então, vamos ver. 0, 64. O x agora vai estar em 128. Acho que é isso. Aqui. 128 em x. O y continua 0 em cima. Então, a partir desse ponto aqui, ele vai pegar 64 de largura, 64 de altura. E vai pegar, então, esse pedaço aqui da imagem e vai blitar em cima. E eu vou ter 3 blocos, então, dentro da lista. Porque depois ele vai guardando tudo bonitinho dentro da lista. Tá? Então, depois que ele fizer tudo isso, nossa função está criada. Eu pego e retorno essa lista com as 3 imagens bem bonitinho, né? Então, retorne para mim a lista com as imagens dentro. Beleza? Então, eu tenho que passar um arquivo, quantas imagens tem X, quantas imagens tem Y, e me entrega aqui 3 imagens prontas para mim poder usar. Vou lá dentro do blocos e essa lista de imagens vai receber o que está vindo lá do cortador. Então, vou vir aqui, ó, do arquivo cortador, import o cria sprites. E aqui essa lista de imagens vai receber o que eu passar lá, né? Então eu vou chamar essa função aqui, ó, cria sprites. Eu preciso passar o arquivo das sprites, então vou pegar aqui, ó, dentro da pasta imagens, vou colocar aqui, ó, botão direito, copiar o caminho relativo, porque já me facilita a vida, né? Aqui dentro em formato de string, Ctrl V. Então eu passo aqui o caminho, eu só tenho que arrumar essa barra aqui senão der errado. Então, dentro da pasta de imagens, barra, tem os blocos .png, que é toda aquela foto dos blocos. Agora eu preciso passar quantas imagens tem em X. Tem 3 imagens em X. E quantas imagens tem no eixo de Y. É uma só. Aí, quando eu chamar essa função, eu passo aqui, ele carrega essa imagem, corta os sprites para mim, tudo bonitinho, me entrega uma lista com 3 sprites. E vai guardar aqui dentro. O que eu vou fazer é, dentro do image, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou pegar o que tem dentro da lista, self.lista de imagens, e eu vou pegar a imagem 0. Beleza? E aí o image então agora está recebendo a imagem 0. Eu não vou mais fazer isso aqui, ó. Lembra que o image precisava de uma surface? Lembra? Então, a nossa imagem aqui, ela vai receber uma surface, né? Então vai receber 3 imagens aqui dentro, a imagem 0 vai ser uma surface. E eu vou colocar então essa surface dentro dessa variável self.image. Esse self.image vai ser uma surface. E depois eu obtenho o rect dela aqui, que vai ser posição x e y, 64 por 64. Vamos ver o que acontece. Então eu estou habilitando a primeira surface. Então todas as primeiras surfaces agora estão sendo, ó, somente a surface 0. E aí que está o grande lance agora dentro do nosso jogo. Lembra que a coluna entrega aqui um valor? -1 e tal, e etc. Eu posso pegar esse índice aqui que ele está entregando e transformar o meu bloco no bloco que eu quero aqui dentro, ó. Porque aqui eu tenho o bloco 0, né? Ó, imagem do bloco está aqui. Eu tenho um bloco 0 que é esse, o bloco 1 e o bloco 2, exatamente do jeito que a gente desenhou, ó. Bloco 0
bloco 1 e bloco 2. É o índice de dentro da nossa lista. Olha só que legal. Então, o que eu posso fazer aqui? Dentro do blocos, além de eu passar a posição, eu vou passar agora também um índice da imagem que eu quero. E esse índice, eu passo ele aqui, ó. Só que a gente tem que se lembrar que esse índice vem em formato de string, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um atributo self.índice. E esse atributo vai receber o índice, que eu estou passando aqui em cima, né? Então, eu passo esse índice e eu passo ele aqui. Antes de mandar ele para dentro da variável, como ele é um texto, eu pego e transformo ele para inteiro, né? Porque lembra que ele está vindo assim, ó. Vamos supor, se é o índice 0, ele está vindo assim em formato de texto. Então, eu estou pegando esse texto e transformando para inteiro e guardando dentro do índice. E agora eu pego aqui, ó, self.índice. Então, dentro da imagem, dentro da lista de imagens, eu estou pegando o índice que eu quero. E aí agora eu venho aqui no meu programa e faço, ó, se dentro da coluna for um 0, se dentro da coluna tiver um 0, eu vou desenhar o bloco nessa posição e eu vou passar a coluna aqui, ó. Se dentro da coluna for um 0, opa, foi igual a 0. Se dentro da coluna for igual a 0, eu pego, crio um bloco na posição que ele precisa e passo a coluna que é um 0 aqui, ó. E ele pega a imagem 0 para mim e coloca no image. Então ele vai pegar a imagem 0. Aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Se dentro da coluna tiver um 1, então eu crio um bloco nessa posição e a coluna recebe um 1 aqui, né? Então a coluna vai receber um 1. Ctrl V. Se dentro da coluna tiver o número 2, então eu passo aqui o 2, a própria coluna 2, e adiciono esses blocos que eu criei dentro do grupo. Aqui é um elif. Por outro lado. Beleza? O grupo de blocos ele está sempre aqui, né? Pegando os blocos aqui. Então eu não preciso disso aqui 3 vezes. Vou fazer dessa forma aqui, ó. Então ele vem fazendo o laço for. Vai fazendo, pegando os índices bonitinho. Aí ele fala, ó, a coluna é igual a 0? É, então cria um bloco para mim aqui. Se ele entrou dentro do if, ele não entra mais nesse nem esse. Depois que ele passar desses daqui, ele vem aqui, grupo de bloco, adiciona o bloco. Aí beleza, aí ele vem de novo aqui, fazendo um de cada vez, né? Pronto, o bloco agora é 1, então não vai cair nessa condição, vai cair nessa. O bloco é 1? É, então cria um bloco com índice 1, né, que é a imagem 1. Beleza, criei. Ó, vem e adiciona o bloco aqui dentro do grupo, aqui fora. Beleza, aí saiu do laço, voltou pro laço for. Então, para cada bloco do índice aqui, ó, correspondente, se for índice 0, índice 1 e etc., para cada bloco desse daí, ele pega o índice e desenha o bloco aqui bonitinho, né? A imagem que a gente está fazendo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, ó, ele desenhou exatamente do jeito que a gente fez no Tile, ó. Bloco tal. Aqui são os blocos do meio, ó, bloco do meio, bloco 2, bloco 0 e o bloco 3, se eu não me engano. Aqui são os blocos do meio. E aí ele desenhou a tela do jeito que a gente pediu, ó. Cada bloco desse daqui tá individual dentro lá do grupo, né? E ele vem e desenha cada bloco desse daqui. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte de desenho. Eu vou cortar o vídeo aqui para a gente continuar o jogo no próximo vídeo. Isso aqui, galera, que eu ensinei agora, a gente vai fazer em todos os jogos. Todos os jogos que a gente criar, a gente vai fazer exatamente isso aqui, tá? Exatamente a mesma coisa. A única coisa que a gente vai fazer mais pra frente é incrementar. Então, por exemplo, eu tenho esse bloco aqui agora. Eu posso chegar aqui, ó, apagar tudo isso aqui. Eu tenho esse labirinto. Eu posso vir aqui agora e criar um novo labirinto. Então eu posso vir aqui, vamos colocar aqui, eu vou criar um novo labirinto. Vou fechar todas as partes aqui e vou criar um novo labirinto então agora. Sempre ele vai começar aqui, ó, nessa posição. Então eu vou criar um labirinto aqui, ó. Aqui, que vai ser fechado e aqui. E aqui. Então eu vou obrigar o player a subir, né? Aqui, ele vai vir aqui. Deixa eu ver o que ele pode fazer aqui.
Vou obrigar o player a subir e depois eu vou obrigar ele a descer. Então ele vai vir pra cá. Então quando ele vir aqui, ó, ele vai vir pra cá, aí ele vai ser obrigado a vir pra cá, depois pra cá, aí ele vai descer. Então eu posso criar um bloco aqui, ele vai descer. Depois eu posso obrigar ele a vir pra cá, subir aqui, vir pra cá. Então eu posso fazer isso aqui. Vai ter que vir pra cá, aqui, pra cá. Então eu vou fazer um aqui e um aqui. E o término do segundo labirinto seria aqui, ó. Certo? E aí, a gente agora incrementa. Então, aqui, 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 aqui tem dois blocos, aqui tem dois, aqui tem dois, dois, aqui, 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 aqui e aqui. Esse daqui vai estar aqui, vai fechar aqui, vai fechar esse, fecha esse, fecha esse. Aí é a imaginação, tá? Aí vocês vai fazendo agora do jeito que vocês achar mais bonito aí. Fecha aqui, fecha esse aqui. Tem mais um aqui que eu posso fechar com esse aqui. Beleza, galera? E aí vocês vai fazendo. Bom, agora eu tenho um outro labirinto, ó, um outro labirinto diferente. Certo? De repente, o que vocês podem fazer? Como vai ficando mais esquisito, vocês podem abrir uma área aqui onde ele pode pegar uma pausa, né? Então você pode colocar um item aqui que vai parar aqui o... Porque aqui a gente vai fazer uma bolota perseguindo ele. E aqui pode ter um item aqui onde quando ele clicar a bolota para por alguns instantes, né? Para ele poder continuar correndo no labirinto aqui. Então eu posso criar um item aqui de sei lá. Bom, criei aqui, eu vou exportar aqui, ó. Arquivo, exportar como. Esse aqui é o labirinto 2. Ele vai ser do tipo CSV e eu vou guardar aqui dentro das telas. Então agora eu tenho dois labirintos. Então isso aqui eu não preciso mais. Deixa eu fechar aqui. Então dentro das telas aqui, ó, jogos labirinto. Dentro das telas eu tenho dois labirintos agora. E como eu não preciso mais desse descarte, eu vou jogar ele fora. Ó, dentro do descarte tinha esses projetos aqui, né? Não preciso mais. Vou jogar fora. Só preciso dessas telas aqui que a gente usa só as matrizes. Aqui está a nossa matriz, olha lá, ó. Onde era 0, ele desenhou o bloco 0. Onde era 2, bloco 2. Onde era 1, desenhou os blocos 1. Onde era menos 1, não desenhou nada, que a gente não colocou. Aqui eu vou tirar isso aqui também já. Isso aqui eu também não vou precisar. Beleza. Então, por enquanto o nosso jogo está assim. E agora, nos próximos jogos, então, a gente vai fazer o nosso player começar aqui, ó. Tá? E aí como é que eu posso fazer isso? Eu posso ir lá dentro e configurar aquela própria matriz lá. Então eu posso vir aqui, ó, no labirinto 1, abrir com um bloco de notas. Eu sei que ele tá bem aqui, ó. Aquele bloco que eu tô falando tá aqui, ó. Então aqui eu posso colocar aqui um P. Lembra que a gente fez isso na última aula? Posso colocar um P. Então onde ele achar um P, vai ser o nosso player, onde ele vai começar. E onde ele vai terminar? Ele vai terminar aqui em cima, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Vou salvar, ficheiro, guardar. Então eu guardei o meu pezinho aqui, ó, dentro do labirinto. Deixa eu lembrar do meu labirinto aqui. Então meu labirinto, ó, tem dois blocos e ele termina aqui, ó, né? Então em cima tem um bloco, na outra linha, no final da linha tem dois aqui, ó. Vamos ver. Curso Pygame, labirinto, telas. Abrir isso aqui com o bloco de notas, abrir com o bloco de notas. Então o meu P aqui continua aqui. E aqui, ó, nessa última linha eu sei que os dois últimos é o bloco, né? E depois tem um espaço vazio. Aqui é o final. Então vou colocar um F aqui, ó. Vou colocar um S de saída. Beleza? E aí vou salvar aqui, ó, ficheiro, guardar. Então essa é a saída e o meu player vai ter aqui, ó. Por enquanto nada vai mudar, porque eu só mandei desenhar zeros e uns. Mas agora eu posso usar essa matriz e aonde for o P vai começar o meu player.
e aonde for S, eu desenho uma portinha aqui de saída, tá? Então isso aí a gente faz no próximo vídeo aí para continuar o nosso labirinto. Até a próxima.